gente vai falar sobre o respeito à diversidade, né? Sobre a história e os conceitos. Então vamos começar. Eu sempre falo para vocês que a sexualidade ela está atrelada a vários fatores, certo? Crenças, questão de legalidade, né, das leis, questões políticas, questões biológicas, psicológicas, econômicas, culturais, éticas. Sempre falo isso para vocês aqui nas aulas. E novamente eu vou reforçar o conceito da OMS de sexualidade, tá? É um aspecto central do ser humano ao longo da sua vida, abrange sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é vivenciada e expressa em pensamentos, fantasias, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Embora a sexualidade ela possa incluir todas essas dimensões, nem todas são sempre vivenciadas ou expressas. E é por isso que a gente tem aqui nesse curso falando muito sobre isso, né? A sexualidade ela é influenciada por fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, tudo aquilo que eu falei, culturais, históricos, legais, religiosos e espirituais. Entendam isso, não esqueçam esse conceito, tá? Não esqueçam isso porque a gente vai trabalhar ele ao longo desta aula. O que é identidade de gênero? Muitas pessoas não sabem. E é por isso que nós, professores, quando nós vamos dar uma aula de educação sexual, essa pergunta pode vir, tá? E aí vai de você entender novamente o conceito e compreender as questões sociais, biológicas, enfim, atreladas a isso. Então, identidade de gênero é a certeza daquele indivíduo em se reconhecer como homem, mulher ou algo entre essas duas definições. E pode se considerar também um não binário, independente do sexo biológico e da expressão de gênero, ok? Esse é um ponto importante você entender. Então, é uma pessoa que ela vai se reconhecer ou como homem, ou como mulher, ou algo entre esses dois, tá? Geralmente, claro, não binário, né? E também independente desse sexo, o sexo biológico, mulher ou homem ou intersexo, ok? A diversidade sexual e de gênero estão presentes na história da humanidade desde o seu início. Vamos acompanhar então. Quando a gente pensa na história da sexualidade, a gente vai pegar o período da escrita até 476 depois de Cristo. Vamos observar o seguinte: no Antigo Egito, o tabu que hoje para nós é o incesto, né? Lá não era. Lá o incesto era algo normal, tá? E lá não tinha julgamento nessa época do Egito antigo, tá? Existia uma tribo que não tinha nenhum preconceito com a homossexualidade entre homens lá no Egito também. Na Grécia Antiga, a prostituição era algo comum. E as mulheres podiam ser homossexuais desde que não atingisse ou prejudicasse as suas famílias. Quando a gente traz a questão lá da Roma Antiga, a virgindade da mulher era algo extremamente importante e inclusive o noivo podia pedir um exame que comprovasse isso. Na Índia, sexo era considerado um dever do casal, onde o marido e a mulher davam prazer um ao outro igualmente. Mas era algo muito privado, tá? Isso não era falado para todo mundo. Era algo muito privado, era uma prática, algo entre eles. Não tinha divulgação disso. Na China, fazia parte de algo natural. Ali já não se via como um pecado, como uma imoralidade.
Agora vamos falar sobre as perspectivas científicas da sexualidade. Hoje, quais são as teorias contemporâneas? Corpo é algo nosso, inerente à natureza e à nossa cultura. Qualquer parte do corpo é dotada de erotismo, sendo permeado por contextos simbólicos e culturais. Freud dizia o seguinte, que a sexualidade e os seus significados devem ser ideias do inconsciente e que a bissexualidade seria uma coisa inata do ser humano porque estava ligada ao desejo. Isso tudo que eu estou trazendo para vocês é para que vocês entendam o contexto histórico, tá? Tenham um olhar para os dias atuais, para que quando você for falar sobre esse assunto, você não coloque o seu julgamento, porque a gente não está aqui para julgar e muito menos para criticar. A gente está aqui para, se você disse respeitar, é isso mesmo, e entender. É isso.